Meninos, bom dia. Vamos então iniciar o nosso primeiro projeto, né, de sala de aula invertida. Espero que tudo funcione bem. Como vocês sabem, o vídeo é amador, mas o projeto tem muito profissionalismo, viu? Só que o meu equipamento, que é simplório, eu gravo com o meu bom e velho smartphone. Muito bem, vou conversar com vocês então aqui sobre o nosso capítulo número 14, que é o capítulo Complexos Geoeconômicos do Brasil. Como a gente falou na aula da semana passada, regionalizar um território, ou seja, dividir um território em regiões, significa fatiá-lo em partes, ou seja, fatiá-lo em regiões de acordo com algum critério. Você pode fazê-lo de inúmeras maneiras. Existe a regionalização oficial do IBGE, que é aquela que tratamos semana passada, que é a que divide o Brasil em 5 macro-regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E aquela regionalização usa como critério o que a gente chama de regiões homogêneas, ou seja, reúne numa mesma região aqueles estados que possuem características ou dados estatísticos semelhantes. E naquela regionalização do IBGE, quando um determinado estado pertence a uma determinada região, o estado inteiro fica naquela região. Não tem como você fracionar um mesmo estado em mais de uma região, né? Pois bem, nos anos 60, em 67, um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiser, ele propôs uma outra regionalização do território brasileiro em complexos geoeconômicos, porque eu entendi o seguinte, que essa regionalização do IBGE em 5 macro-regiões, de algum modo essa regionalização mascarava, por exemplo, a existência de diferenças muito significativas dentro de um mesmo estado, ou seja, dentro de um mesmo estado você tem regiões com características econômicas muito distintas. Então, quando você coloca, pegar o estado de Minas Gerais como exemplo, quando você coloca o estado de Minas Gerais inteiro como pertencente à região sudeste, isso dá a entender que o estado de Minas tem características, né, homogêneas, e que essas características são semelhantes às características de São Paulo, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Quando, na verdade, ao analisar as peculiaridades do norte de Minas, você identifica que as características do norte de Minas, tanto no que tange aos aspectos naturais, de relevo, de clima, de hidrografia e de vegetação, como também os aspectos econômicos, os aspectos populacionais, essas características se assemelham muito mais às características do Nordeste do que propriamente as características do restante do estado e as do restante do Sudeste. Então, ele achou por bem propor uma outra regionalização que levasse em consideração, né, as características geográficas, sim, mas as características econômicas das diferentes porções do território brasileiro. Vou tentar posicionar melhor aqui. As diferentes características econômicas do território brasileiro e tentando agrupar numa mesma região aquelas áreas que possuem características econômicas semelhantes, independente do fato se essas regiões estão ou não numa mesma unidade federativa, podendo, portanto, fracionar um mesmo estado em mais de uma mesma região, se esse estado possui características tão distintas. Então, por exemplo, você pega lá aí ele dividiu, né,
o Brasil em 3 regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, como vocês podem olhar no mapa da página 22. E aí você observa, olha o caso do Maranhão. Na divisão do IBGE, o estado do Maranhão inteiro está colocado como região Nordeste. Mas ao analisar as características econômicas e mesmo as características naturais do Maranhão, fica muito nítido que a parte centro-leste do Maranhão tem características típicas do Nordeste propriamente dito, mas o oeste do Maranhão tem características muito mais próximas da Amazônia. Por isso, por exemplo, na divisão aqui dos complexos geoeconômicos, que é a divisão proposta pelo Pedro Geiser, uma parte do Maranhão fica pertencendo ao complexo geoeconômico do Nordeste e a outra parte do Maranhão fica pertencendo ao complexo geoeconômico da Amazônia. Olha o caso do Mato Grosso. O Mato Grosso, na regionalização do IBGE, o Mato Grosso fica inteiro pertencente ao Centro-Oeste. Na divisão do Pedro Geiser, que é aqui dos complexos geoeconômicos, o norte do Mato Grosso tem características muito próximas, né, para não dizer iguais às características amazônicas, até porque essa região do Mato Grosso é coberta por floresta amazônica, enquanto o restante do Mato Grosso realmente se assemelha ao que ele chama de Centro-Sul. Você pega o Tocantins, ele observa que o Tocantins tem partes do Tocantins que se assemelham ao Centro-Sul. Se você olhar aí, ó, no mapa da página 22, você vai olhar que o Tocantins, uma parte do Tocantins, ele coloca como pertencente ao Complexo Regional da Amazônia, uma parte do Tocantins como pertencente ao Complexo Regional do Centro-Sul e um pedacinho do Tocantins como pertencente ao Complexo Regional do Nordeste. Ou seja, dando conta exatamente de que no mesmo estado nós temos realidades econômicas muito distintas. E que quando eu coloco um estado inteiro, como acontece na regionalização do IBGE, quando eu coloco um estado inteiro como pertencente a uma mesma região, eu estou mascarando diferenças econômicas e mesmo geográficas muito significativas que há dentro desses estados. Minas Gerais, a mesma coisa. Na divisão do IBGE, o estado inteiro de Minas Gerais fica na região sudeste, dando a ideia de que, né, todo o estado de Minas tem características, né, comuns ao sudeste, quando na verdade o norte de Minas se assemelha muito mais ao nordeste do que ao restante do sudeste. Então, na divisão em complexos geoeconômicos, que é a proposta do Pedro Geiser, o norte de Minas fica no nordeste e o restante no centro-sul. Bom, desculpa, eu ainda tô com uma gripinha mal curada. O Complexo Regional da Amazônia, quais são as características que a gente consegue perceber nela aí? Primeiro, o próprio nome já é autoexplicativo, um elemento geográfico determinante, a forte presença da floresta, e essa forte presença da floresta faz com que você tenha uma região de baixa densidade demográfica ou baixa população relativa, ou seja, baixa concentração populacional. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem uma população aproximada de 200 milhões de habitantes, uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o que daria aí mais ou menos uma população relativa de 23, 24 habitantes por quilômetro quadrado, de média, tá? Em algumas áreas da Amazônia,
a densidade demográfica é de 2 habitantes por quilômetro quadrado. Então é uma área de baixa concentração populacional. É a área do Brasil que tem a maior concentração de população indígena, né? A gente sabe que a população indígena no Brasil hoje, em relação à população total do país, é pouco significante, alguma coisa perto aí de 1% da população total. Acho que a população total indígena do Brasil hoje não dá, é isso mesmo, uma coisa perto de 200, 300 mil indígenas, né? Mas desses 200, 300 mil indígenas, a maior parte deles está na Amazônia por questões óbvias, exatamente porque sendo a última área do Brasil a ser ocupada pela dita civilização branca, foi onde essa população acabou sendo mais preservada, e a própria reprodução da cultura indígena depende da presença da floresta. E mais recentemente, por mais que esse número seja pequeno, a população indígena vem crescendo de maneira pouco expressiva em números absolutos, mas a população indígena vem crescendo em parte por conta da demarcação das reservas indígenas, né, por parte do governo federal. E quando você demarca as reservas, você protege, né, essas populações e permite que elas possam se reproduzir social, culturalmente, etc. Bom, em termos de atividades econômicas, algumas coisas importantes da região norte: o extrativismo mineral. Você tem aí alguns destaques, por exemplo, o projeto Carajás, lá no sudeste do Pará, onde você tem, né, a Serra do Carajás, com destaque para a extração de ferro, manganês, bauxita. Também dentro do mesmo projeto Carajás, o Vale do Trombetas, que é a maior área de extração de bauxita do Brasil, que é o minério onde se extrai o alumínio. Você tem hoje já praticamente extintas essas reservas, mas a Serra do Navio no Amapá, fora a atividade garimpeira de ouro, é muitas vezes ilegal, inclusive praticada em terras indígenas por garimpeiros. E aí eu não quero dizer que os indígenas são coitadinhos, porque os garimpeiros subornam os indígenas para que possam atuar no garimpo ilegal, né, nas terras indígenas. Então a mineração é uma atividade importante. O extrativismo vegetal, né, a extração de recursos da floresta, por exemplo, a extração do látex das seringueiras, a seringueira, que é uma árvore amazônica das áreas das áreas de Igapó, né, que são aquelas áreas que são inundadas nos períodos de cheia. Óbvio que a extração de látex já não tem a mesma evidência e importância que teve no ciclo da borracha, no final do século XIX e início do XX, quando o látex era super importante para a produção de borracha e a produção de pneus e outros elementos importantes lá para a Revolução Industrial, né, o que inclusive justificou a ocupação de regiões da Amazônia Ocidental, a ocupação do Acre, Amazonas, etc. Mas ainda hoje populações locais vivem da extração do látex. Ali no Acre, por exemplo, Chapuri, no Acre, é o município brasileiro que mais extrai látex das seringueiras. Extração essa feita ainda de maneira bastante, eu diria, tradicional. E o látex que é extraído das seringueiras ali em Chapuri, ele é vendido para uma indústria estatal produtora de que produz, né, que fabrica preservativos,
Então, muitos preservativos, você pode olhar, são fabricados lá em Chapuri, no Acre, com esse látex extraído das seringueiras. A industrialização na região norte ela é muito fracionada, tanto que você pegar, vocês já devem estar observando, claro, não tem como, nos programas jornalísticos da Globo, aquele quadro O Brasil que eu quero, onde eles abrem espaço para cidadãos que gravem vídeos mostrando lá, sei lá, o que desejam para o país do futuro e tal. Apesar de que essa expressão Brasil do futuro me irrita, porque eu quero o Brasil do presente, mas o que pretende para o Brasil, e aí aparece o mapa do Brasil com as cidades. Vocês já viram que na região norte, já viram como é que as cidades elas são afastadas entre si, como é que elas são poucas? O que mostra que a industrialização no norte ela é pequena em relação às outras regiões do Brasil, e como é que ela é fracionada em algumas cidades apenas, né? E uma das cidades mais importantes em termos industriais na região norte, para não dizer a mais, é a cidade de Manaus, capital do Amazonas. Amazonas, não Amazônia, tá? Amazonas. E Manaus é um grande polo industrial, porque no final dos anos 60, dentro de um projeto sistemático dos governos militares de executar uma ocupação da região norte, que se considerava importante, inclusive para a fixação de população em áreas de fronteira, já que ali o Brasil faz fronteira com vários países da América do Sul, Peru, Bolívia, Guiana, etc. Se desenvolveu a Zona Franca de Manaus, que é o seguinte: a Zona Franca, quando você estabelece uma legislação especial para uma determinada cidade ou região, no caso ali uma cidade, que é a cidade de Manaus, a cidade já tinha naquele momento uma infraestrutura urbana herdada do período do ciclo da borracha. Aproveitava-se então essa infraestrutura que já havia e criava-se ali uma legislação especial para atrair indústrias que se interessassem. E que atrativos eram esses? Empresas que para lá se dirigissem estariam livres do pagamento de impostos de importação de componentes eletrônicos, por exemplo. Por isso que lá se instalou um polo muito forte de produção de eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Durante muito tempo aqui no Brasil, quando se falava de produção de televisores, relógios e algumas coisas que nem se produz mais e que vocês talvez nem conheçam, eram produtos fabricados basicamente na Zona Franca de Manaus. Videocassetes, aparelhos de CD, DVD, rádios automotivos e afins eram produzidos na Zona Franca de Manaus, porque esse tipo de mercadoria, via de regra, depende de componentes que são importados. Então, se você tem uma indústria instalada na Zona Franca de Manaus e você vai utilizar um componente importado, esse componente importado, para ser importado em Manaus, ele sai por um custo menor, porque você está livre de impostos de importação. Essa foi uma legislação especial criada para Manaus com o intuito de atrair indústrias para lá, que acabou funcionando. Manaus ainda é, um polo industrial importante. E também criou-se uma legislação especial para as indústrias instaladas em Manaus, legislação especial de exportação, para que a partir dali as indústrias pudessem exportar suas mercadorias. E exportar via Manaus é fácil, uma vez que Manaus está às margens do rio Amazonas, que é um rio de planície, como a gente sabe, a gente conversou muito sobre isso na aula sobre bacias hidrográficas brasileiras. E do rio Amazonas você
chega com seus produtos até o Oceano Atlântico e do Oceano Atlântico para o mundo. Havia nas primeiras décadas do desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, que se iniciou no final dos anos 60, Manaus também se tornou um polo comercial, porque os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus tinham redução de carga tributária para serem comercializados em Manaus, sobretudo ICMS, que é um imposto estadual. Então era muito mais barato comprar os produtos fabricados em Manaus do que comprá-los em outras partes do país. Você vai dizer, mas isso é óbvio, porque se eu compro um produto fabricado em Manaus, eu não tenho custo de transporte desse produto que vai ser vendido no Sudeste, no Sul ou qualquer outro lugar. Não necessariamente, porque como são produtos de alto valor, né, televisores, motocicletas, lá a Honda tem fábrica, a Yamaha tem fábrica, a Dafra tem fábrica, lógico que vai ser mais barato porque eu estou fabricando lá e vendendo lá. Não necessariamente, porque o custo de transporte agregado a essas mercadorias de alto valor é pouco significativo. Mas essas políticas de tributos ligados ao comércio local, essas políticas elas acabaram ficando para trás. Então os amazonenses até brincam que é mais caro comprar muitas vezes um produto fabricado em Manaus do que comprar esse mesmo produto em São Paulo e tal. Então, aquelas áreas que antes eram ocupadas por produtos fabricados em Manaus, hoje são ocupados por produtos made in China e etc. Mas o polo industrial continua, tá? Bom, em termos agropecuários, é uma área que faz parte do que a gente chama de fronteira agropecuária. Fronteira agropecuária significa uma área incorporada à agricultura e à pecuária modernas, né? Por exemplo, a agricultura de soja, a soja que é um dos grandes destaques da agricultura moderna brasileira, e a pecuária de corte, que é a pecuária voltada à produção de carne, até porque as condições de relevo da região são muito apropriadas para a produção de gado voltada à pecuária de corte, uma vez que o relevo plano é o relevo adequado quando você pretende criar um gado com vias à produção de carne, né? Porque se você cria um gado em relevo muito irregular, a carne tende a ficar mais rígida. E quando você cria o gado num relevo mais aplainado, a carne fica mais macia. Tanto é que os países que produzem as melhores carnes são países que utilizam ou que têm relevo plano. O caso da Argentina, o caso do Uruguai, o sudoeste do Rio Grande do Sul, e a Amazônia também apresenta essa especificidade. O complexo regional do Nordeste, o Nordeste conhecido aí como região problema, porque é uma região que apresenta grandes problemas socioeconômicos, problemas ligados à mortalidade infantil, problemas ligados ao analfabetismo, problemas ligados a índice de desenvolvimento humano. Se você pegar o quadro brasileiro desses indicadores aos quais eu me referi, a região Nordeste tem sempre os piores. E dentre os piores estão os estados do Maranhão e do Piauí. E isso tem a ver com questões de caráter natural, naturalmente a presença do sertão, do semiárido, que cria condições desfavoráveis ao desenvolvimento econômico, né? O solo, em muitas regiões, é pouco propício à prática da agricultura, a ausência de riquezas minerais significativas, um modelo econômico que, ao longo da história, privilegiou uma elite em detrimento da maior parte da população. Então, tudo isso
contribuiu de algum modo para a criação no Nordeste de um quadro com os piores indicadores socioeconômicos do país. É muito nítido que nas últimas décadas, e aí o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com questão partidária, é muito nítido que nas últimas décadas, sobretudo a partir do início dos anos 2000, com a chegada ao poder, né, do PT, esses indicadores melhoraram, né? Pelo menos é o que a gente imaginava quando chega ao poder um governo de centro-esquerda comandado por um presidente pernambucano. E o mínimo que se imaginava era que esse presidente tomasse medidas muito voltadas para essa região, até porque essa região, né, contribuiu de maneira direta para a sua eleição. Boa parte do eleitorado do PT, né, do Lula e Dilma e tal, é um eleitorado nordestino. Então, independentemente de qualquer coisa, até por uma questão política, a gente sabia que o Nordeste seria, digamos, beneficiado com políticas governamentais. Eu não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que isso era previsível e foi o que realmente aconteceu. Uma série de medidas do governo federal, como a transposição do São Francisco, que são aquele projeto que a gente já conversou, que é a construção daqueles em torno de 700 quilômetros de canais artificiais, levando água do São Francisco para áreas que não têm água, ou que têm água em pouca quantidade, permitindo, portanto, a prática agrícola em áreas onde antes essas práticas eram pouco possíveis. A construção de grandes obras públicas no Nordeste que geram emprego, que geram renda, como a ferrovia transnordestina, os programas assistenciais como Bolsa Família, que obviamente não beneficiaram e beneficiam só o Nordeste, porque é uma política, essas políticas são políticas nacionais, mas uma vez que o Nordeste é uma região que apresenta problemas socioeconômicos muito significativos, uma grande parcela da população nordestina foi beneficiária desses programas, o que, sem dúvida alguma, contribuiu para a melhoria desses padrões. E outra coisa, o governo criou, né, uma série de medidas para atrair para o Nordeste empresas, né, através de incentivos fiscais, né, redução de carga tributária, concessão de terreno e uma série de incentivos que são normais, legais, legítimos, atraindo empresas para o Nordeste. Uma vez que você atrai empresas, você atrai renda, você, né, enfim, gera desenvolvimento econômico. Bom, o Nordeste é a primeira área brasileira de ocupação portuguesa. Foi no Nordeste que os portugueses chegaram. Foi no Nordeste que os primeiros ciclos econômicos se desenvolveram, a extração do pau-brasil, depois o ciclo da cana. Agora o Nordeste, ele tem, né, se falar de Nordeste no singular, você está sendo, digamos, descuidado. Você tem que falar em Nordestes, né? Você tem Nordestes muito diferentes, né? Por isso a gente divide tradicionalmente o Nordeste em 4 sub-regiões, exatamente para dar conta dessas 4, pelo menos, sub-regiões que o Nordeste tem, que é a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. A zona, partindo do litoral em direção ao interior, você pode acompanhar no mapa que tem no seu livro, a Zona da Mata, obviamente, recebe esse nome em alusão à Mata Atlântica, que ou era o bioma que existia do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, margeando o Oceano Atlântico,
Claro que não era só no litoral, essa zona da mata também se estendia um pouco em direção ao interior, mas eu digo era ou era porque a zona da mata praticamente foi extinta. Dos 100% de Mata Atlântica que havia, praticamente hoje você tem uns 4%, 5%, 6%, sei lá, que seja. Então é um bioma quase extinto. No caso do Nordeste, a zona da mata se estendia do Rio Grande do Norte até a Bahia. É exatamente a primeira área de ocupação, portanto, naturalmente, a área que o espaço geográfico foi mais alterado, né? Então, é a área onde a vegetação original foi mais modificada. É a área que tem a maior concentração populacional de todas as 4 sub-regiões do Nordeste. É onde eu tenho a maior densidade demográfica e onde eu tenho as principais cidades, né? Vocês observem aí que das 9 capitais nordestinas, apenas uma está no interior, que é Teresina, capital do Piauí. Todas as outras são capitais litorâneas, aliás, bonitos e procurados destinos turísticos. Os principais centros industriais do Nordeste estão na zona da mata, com destaque aí para Salvador, capital da Bahia, e para Recife, capital de Pernambuco. Em termos de agricultura, o que se tem na zona da mata é uma manutenção de uma estrutura agrária advinda lá do período colonial, que é a grande propriedade monocultora, ou seja, que pratica o cultivo predominante de um único produto, cuja produção é destinada ao mercado externo e a estrutura produtiva é tradicional. Não são estruturas agrárias ou unidades produtivas que se modernizaram, com destaque para a produção de cana-de-açúcar, que vem sendo plantada na região desde, naturalmente, do período da colonização portuguesa. Os portugueses plantaram cana-de-açúcar na zona da mata nordestina desde pelo menos 1530, 1540, e também a plantação de cacau ali no sul da Bahia, na região de Ilhéus, né? E a gente dá a essa estrutura agrária, que tem essas 4 características: o latifúndio, que é a grande propriedade, a monocultura, a produção voltada para a exportação e a estrutura tradicional não modernizada, a gente dá o nome de plantation, tá? Que é o mesmo nome que se dá às estruturas produtivas do período colonial e imperial, quando havia escravidão. Mas você vai dizer, mas não tem mais escravidão. Eu sei que não tem. Só que aí, no lugar da escravidão, você troca por estrutura produtiva tradicional, que é uma estrutura que não se modernizou, tanto não se modernizou que hoje o estado de São Paulo, que tem uma estrutura produtiva agrária moderna, o estado de São Paulo produz mais cana-de-açúcar do que o Nordeste, que é a região tradicional de produção. Para dar um exemplo desse contraponto entre a estrutura agrária da zona da mata nordestina, que mantém uma estrutura tradicional, e a produção de São Paulo, que se modernizou, é o corte da cana. No estado de São Paulo, nem pode mais fazer corte de cana com foice. Corte manual é proibido, por uma questão de segurança do trabalhador, porque é super perigoso. No Nordeste continua cortando cana na foice, entendeu? No facão, entendeu? Então, extrativismo mineral, você tem o sal mineral extraído no Rio Grande do Norte, o petróleo. Alguns estados aí do Ceará tem, Rio Grande do Norte tem, Bahia tem extração de petróleo, tanto que tem refinaria da Petrobras na Bahia. O Agreste é uma área de transição
entre a zona da mata, que é essa área mais fértil do litoral, e o sertão, que é a área mais seca do interior. Em termos de estrutura fundiária, como não é uma área muito fértil, não é uma área que interessou ao longo do tempo aos grandes latifundiários. Portanto, predomina ali mais uma agricultura familiar, organizada em pequenas e médias propriedades, que praticam a policultura, ou seja, várias culturas, cuja produção é voltada ao mercado interno. Então, agricultura de mandioca, feijão, batata, parará, voltada ao mercado interno. E essas famílias, isso eu estou falando ao longo da história, que produziam, né, e produzem até hoje naturalmente para o mercado interno, elas se organizavam em feiras para comercializar suas mercadorias. E essas feiras acabaram, ao longo do tempo, elas acabaram dando origem a cidades. Por exemplo, uma delas, até o próprio nome remonta à origem da cidade, que é o caso de Feira de Santana, na Bahia, porque a gente diz que existem as capitais do agreste nordestino, que são as principais cidades desse agreste, que é o caso de Feira de Santana, na Bahia, Campina Grande, na Paraíba, Caruaru, em Pernambuco, né? Caruaru, que inclusive aí tem o maior São João, né? A gente está na época de festa junina, agora já é julho, né? Mas lá continua os festejos julinos. Então é isso aí do agreste. Depois chega o sertão, que é a maior das 4 sub-regiões do Nordeste. É a região que abrange, então, pelo menos uma parte de cada um dos 9 estados nordestinos, mais o norte de Minas Gerais, que tem como marco característico a presença do clima tropical semiárido, que é aquele clima tropical mais seco de todos, onde há meses onde nem sequer chove, e cuja vegetação característica é a caatinga, que é uma vegetação xerófita, adaptada a pouca quantidade de água, mesmo sendo um solo muitas vezes pouco propício à prática agrícola. Naquelas áreas onde o solo é propício, ao longo da história se desenvolveu, por parte de grandes fazendeiros, o latifúndio voltado à produção de algodão. Então você tem inclusive o ciclo do algodão lá no século XIX, quando o Brasil aproveitou a decadência da produção de algodão nos Estados Unidos por conta de uma guerra nos Estados Unidos, que é a Guerra de Secessão, que eu não sei se vocês já estudaram, imagino que sim. A Inglaterra era uma grande consumidora de algodão esse que era utilizado na indústria inglesa, e aí então, o grande mercado produtor de algodão para as indústrias inglesas era o mercado estadunidense. Só que o norte e o sul dos Estados Unidos entraram em guerra, né, na Guerra de Secessão, e houve uma carência de algodão. E naquele momento, anos 1860, o Maranhão, né, apresenta condições geográficas favoráveis à produção de algodão. Houve uma expansão da produção de algodão naquela região, exatamente para atender o mercado britânico. Mas logo depois a Guerra de Secessão se encerrou, a produção nos Estados Unidos voltou a se ampliar e a produção de algodão no Maranhão perdeu espaço. Além disso, aproveitando as condições geográficas não muito favoráveis, mas a caatinga serve de pastagem natural para o gado. Desde o período colonial também pratica-se na região do sertão a pecuária extensiva, que é a pecuária de baixa tecnologia, utilizando a própria caatinga como pastagem, né? Aliás, a criação de animais no sertão
se desenvolve desde o período colonial, porque com a instalação dos engenhos na época da colonização portuguesa, os engenhos demandavam animais. Você precisava de animais que servissem para tração dos engenhos e precisava de carne também para alimentar a população. E havia inclusive uma legislação do governo português dizendo que nas áreas do litoral não fosse desenvolvida outra atividade que não a plantação de cana. Então, outras atividades que não fosse a plantação de cana, essas atividades deveriam ser desenvolvidas no interior. É aí então que o sertão passa a ser utilizado, né, para a criação de animais esses que eram então vendidos para o litoral. E até hoje é uma atividade importante. E o meio norte, e aí usando a própria expressão para tentar explicá-la, uma coisa meio alguma coisa é uma coisa quase alguma coisa. Né? O meio norte é a parte do nordeste quase no norte. Né? Então pega exatamente a transição entre o sertão e a Amazônia, um pedaço do Maranhão e um pedaço do Piauí, a presença aí marcante em termos de paisagem da Mata dos Cocais, sobre a qual a gente conversou semana passada, a presença da carnaúba e do babaçu, inclusive o que justifica uma atividade econômica importante dessa região, que é o extrativismo vegetal. Né, da carnaúba se extrai uma cera, que tem importante utilização industrial, e do babaçu se extrai, entre outras coisas, óleo, né, para a produção de biodiesel e afins. É uma área também de agricultura, de algodão e arroz. E agora chegamos ao Centro-Sul, que a gente conhece bem, afinal é o complexo geoeconômico onde vivemos. É a região mais desenvolvida do país, é onde temos os maiores centros financeiros, né, onde está a única bolsa de valores realmente em atividade no país, porque a Bolsa do Rio de Janeiro existe, mas a Bolsa de Valores mesmo das transações financeiras brasileiras é a Bolsa de Valores de São Paulo. É onde estão as grandes metrópoles, as duas maiores cidades do país, Rio e São Paulo, a megalópole brasileira, que é o eixo Rio-São Paulo, as maiores concentrações populacionais. Gente, só para vocês terem uma ideia, os números do Centro-Sul, eles são muito díspares em relação às demais, muito desproporcionais em relação às demais. Você pega a produção industrial, né, de São Paulo, estou falando só o estado de São Paulo. São Paulo corresponde a 40%, só para arredondar, da produção industrial brasileira. E o Brasil tem 27 unidades federativas. São Paulo tem, sei lá, 30% do PIB nacional, né? E São Paulo é um estado das 27 unidades federativas. Então, quer dizer, a participação econômica dessa região frente aos outros dois complexos geoeconômicos, a participação é desproporcional. Em termos de atividades econômicas, assim, você tem tudo, né? Cada área tem um destaque maior ou menor, tem áreas agrícolas importantes. Você tem a região do Centro-Oeste, que é o maior celeiro agrícola brasileiro, você tem as áreas industriais, enfim. E aí o capítulo termina falando sobre órgãos de planejamento regional, que foram órgãos criados no final dos anos 50, mas sobretudo nos anos 60, órgãos que foram criados com que objetivo? Com o objetivo de tentar, de algum modo, diminuir essas desproporções, né, que há entre as várias regiões brasileiras.
seja, essas desproporcionalidades, esses disparates econômicos que há entre as regiões brasileiras. E como superar, né? São vários caminhos naturalmente, mas a criação desses órgãos tinha a ideia de criar um órgão governamental específico para atuar naquela dada região e que fosse um órgão capaz de concentrar recursos públicos específicos para aquela região, porque óbvio cada região tem as suas especificidades, e que a partir daquele órgão fizesse uma conexão entre o poder público e a iniciativa privada, criando atrativos para que a iniciativa privada atuasse nessas regiões, instalando lá empresas e tal, e ao instalar empresas, indústrias, projetos, gerasse emprego, renda, atraísse investimentos e tal, né? É nesse sentido que é criada a SUDENE, né, a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, em 1959, no governo JK, cuja ideia era promover, então, o desenvolvimento econômico do Nordeste através de projetos de irrigação e através de projetos de industrialização, criando através, então, de políticas de atrativos fiscais. Significa o governo vai conceder terrenos a empresas que para lá se dirigissem, que lá se instalassem. O governo vai reduzir carga tributária, o governo vai conceder isenção fiscal, ou seja, são os tais atrativos fiscais, exatamente para promover o crescimento econômico daquela região, gerar emprego e gerar renda. A mesma ideia foi a criação da SUDAM, a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, que foi criada em 1966, já dentro dos governos militares. Os governos militares que tiveram uma preocupação muito deliberada no sentido de ocupar, né, de forma sistemática as regiões amazônicas, porque entendiam, entre outras coisas, que era importante fixar a ocupação da Amazônia por uma questão de segurança de fronteira. Afinal, aquela região amazônica é uma região que faz fronteira com vários países da América do Sul, Colômbia, Peru, Venezuela, e sendo uma área desocupada, áreas desocupadas são áreas que ficam naturalmente vulneráveis. Então se entendia que era necessário fazer uma ocupação efetiva daqueles territórios, porque áreas que ficam desocupadas ficam então vulneráveis a eventuais intervenções estrangeiras. O desenvolvimento da região, a partir da ótica da criação da SUDENE, se faria então através da concessão de políticas de incentivos fiscais para empresas que lá se instalassem, e foi exatamente dentro desse âmbito da criação da SUDENE que foi criada a Zona Franca de Manaus, ou seja, criar em Manaus um polo de desenvolvimento industrial, atraindo para lá empresas, né, ligadas ao setor de fabricação de eletroeletrônicos, principalmente, que utilizam componentes importados, uma vez que esses componentes importados estariam e estão, né, até hoje, claro que a legislação mudou ao longo do tempo, isentos de impostos de importação. Então seria muito mais vantajoso para uma empresa que vai utilizar um componente importado se instalar na Zona Franca de Manaus, porque não pagaria impostos para importar esses componentes, do que se essa empresa se instalasse em outra região do Brasil, porque aí teria que pagar esses impostos e teria, portanto, um custo de produção menor em Manaus, onde estaria livre desses impostos, do que se teria um custo maior instalando-se em outra região. No caso do Norte, sempre um debate sem fim entre desenvolvimento e impactos ambientais, né?
Porque naturalmente quando você fala em desenvolvimento, você fala em ocupação do território. Quando você fala em ocupação do território, você fala em desmatamento. Isso é inevitável. É hipócrita dizer o contrário. E a ocupação do território significa tirar floresta. Ocupar o território significa colocar em polos opostos interesses daqueles que para lá se deslocam, sejam industriais, sejam agropecuaristas, que mais recentemente se deslocam para a Amazônia, e as populações indígenas, que têm seus direitos garantidos por lei, que têm suas reservas demarcadas e que muitas vezes enfrentam, né, a presença desses agropecuaristas, etc. Bom, gente, eu coloco aqui para vocês como uma questão que vocês devem responder. Sejam cuidadosos, vamos fazer as coisas certas, né, com esmero, com cuidado. Peguem aí a folha padrão de atividades do VEST, coloquem no cabeçalho a sua identificação direitinho. E a pergunta que vocês devem responder é a seguinte: quais são as origens e as possíveis soluções de médio e longo prazos para as disparidades regionais no Brasil? Porque a gente acabou de ver, ó, você tem aí regiões brasileiras com características socioeconômicas absolutamente distintas. Se eu pego indicadores de saúde, educação, renda, industrialização, empregabilidade pro sertão do Maranhão, e se eu pego essas mesmas características pro Vale do Paraíba, os indicadores são totalmente diferentes. Então, a questão para repetir, quais são as origens e quais seriam as possíveis soluções de médio e longo prazo para essas disparidades regionais no território brasileiro. Tá bom, gente? Lógico que o vídeo ficou longo, quase 1 hora, mas é assim mesmo, o capítulo é extenso e eu espero muito que o nosso projeto piloto seja bem sucedido, tá bom? Um grande abraço para vocês e até sexta-feira.